Tudo bom, pessoal? Hoje no quadro nosso, que é Corpo São, Mente Sã, a gente vai falar de duas patologias como mês de prevenção, alerta de saúde. Então, um deles é sobre a endometriose e o outro é sobre a prevenção do câncer do colo uterino, né? Então, no dia de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso com a doutora Maria Goretti, que é ginecologista do Hospital Vivale, minha colega de trabalho, né, especialista, né, nesses dois temas aí muito relevantes. E por que eu acredito muito importante na área nossa de saúde mental conversar sobre essas duas coisas, né? Uma, porque a prevenção do colo é algo que deve ser feito anualmente e que muitas mulheres têm alguma resistência, né, a fazer o controle, às vezes por não gostar do exame, às vezes por medo de encontrar a doença, e ela tem muitas repercussões aí para a saúde emocional da mulher. E a endometriose está muito relacionada à questão da saúde mental da mulher, principalmente porque ela causa uma dor crônica muito importante, está muito relacionada às vezes à dor e os quadros depressivos e ansiosos, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, um pouco mais com a doutora Goretti. Tudo bom, doutora? Obrigado do convite. Eu estava falando, é um assunto que eu gosto, eu me esforço para aprender cada dia mais sobre ele e tem que ser falado. Eu acho que assunto que não é comentado não é lembrado. Sim. Então, assim, quanto mais a gente fala, né? Desde que surgiram essas campanhas, né? Começou com o Outubro Rosa. Sim. Então, assim, o Outubro Rosa, qualquer pessoa sabe do que se trata, sim, né? O Março Amarelo é da endometriose. Sim. E ele também tem o apelidinho de Março Lilás, sim, que é do câncer de colo. Então, cada mês ganha uma fitinha, né? Uma fitinha, sim. E isso é para lembrar, reforçar da importância da prevenção, né? Então, as doenças que são preveníveis e aquelas que são crônicas, né? Também. Que você pode, por exemplo, prevenção é a vacina, né? Então, a gente vai falar da prevenção no câncer de colo. A outra, você não consegue se prevenir contra a endometriose. Sim. Mas você consegue ter um diagnóstico precoce. Exato. Então, você tem uma saber chance que existe, né? E tratar. Também, então, quanto mais... né? Eu sempre brinco que dor não faz parte da vida. Sim. Então, acho que é uma coisa é uma normalidade que tem um sinal, né? Alguma coisa tem, né? Sim. A senhora pode falar um pouco sobre a questão do colo do útero, né? Como que é possível prevenir, né? A importância da prevenção, como que funciona um pouco essa prevenção. Tem gente que nunca fez, né? Eu falo que eu vou em populações, às vezes, um pouco remotas, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhas, então tem gente que nunca fez essa prevenção, né? Existe muito preconceito ou medo, e tem mulheres na população também que não fazem, né? Tanto pelo incômodo que elas acham que pode ocasionar, como por vergonha ou medo de encontrar um resultado negativo, positivo, né? Então, essa história, né, que se frequenta o norte do Brasil. Infelizmente, a maior incidência de câncer de colo de útero no Brasil é no norte. Então, por que ela é tão incidente lá? Por falta de exame, não é quer dizer, por falta de diagnóstico. Então, se a gente for começar do começo, assim, fazer uma história brevezinha do câncer de colo. Então, você inventaram, mais de quase 100 anos atrás, o exame de Papa Nicolau. Então, ele é conhecido assim. Então, a gente chama Papa Nicolau ou preventivo. Então, era o exame que você colocava uma escovinha, vamos dizer assim. Nem era escovinha antigamente, era uma coisa mais simples ainda. Era um palitinho que você passava no colo do útero e pegava aquelas celulinhas, examinava e você conseguia descobrir, detectar uma lesão maligna no comecinho. Certo. Então você já descobria, quer dizer, não é grande vantagem, mas já era alguma coisa. Sim. Bom, isso foi evoluindo. Então hoje, para não estender muito, você tem dois exames. O Papa Nicolau e o exame de pesquisa de HPV. Então, o que tem de milagre nessa história? Hoje está provado, não tem mais discussão, não tem mais briga. O câncer de colo de útero é causado pelo HPV. Então, é HPV, pronto. Então, é uma doença, por exemplo, dos cânceres que a gente conhece, tem uma certeza. O câncer de colo
é uma doença causada, induzida por um vírus. Certo. Então vamos brincar aqui. Então é uma gripe, né? Então você tem uma gripe, tem um vírus. Você cura a gripe. Tira o vírus, acaba a gripe, né? Então a gente tem as campanhas de vacinação da gripe. Sim. É a mesma coisa, entendeu? Então, quando você vai colher o preventivo hoje, que você tem à disposição, e isso já está aprovado na rede pública, ele não está estruturado, mas está aprovado. Já é um caminho. Sim. Então, quando você, ao invés de você colher só o Papa Nicolau ou o preventivo, você, na mesmo material que você fez a colheita, você faz pesquisa de HPV. Então, que é o papiloma vírus humano. Então, você tem... São famílias de vírus, né? Certo. Então, você fala, HPV, quantos tem? Mais de 200. Tem o 16, o 18, 35, 40, 31, 45... Tem vários numerinhos assim. Certo. Então você classifica isso de alto risco e baixo risco. Então quando você tem esse exame, então vamos dizer, você tem um Papa Nicolau preventivo normal. Você não tem nada, não tem doença. Mas você tem o HPV positivo. Isso aqui é mais importante do que o preventivo negativo. Entendeu? Porque se você tem o vírus ali, você tem o risco de esse vírus entrar dentro da sua célula, mudar o esquema de multiplicação e ela começar a desenvolver um câncer. Certo. Então, a importância do exame hoje, então já se diz que tem um valor maior a pesquisa do HPV do que o Papa Nicolau. Entendeu? Porque se você tem um HPV positivo, não importa se esse aqui tá bom. Essa paciente tem que ter um controle maior. Certo. Entendeu? E se você detecta uma doença no preventivo. Então, por exemplo, você tem células alteradas, não sei o quê. Também não precisa aprofundar nesse em nome de doença, mas preventivo alterado. Com HPV negativo, entendeu? O negócio é mais simples. Certo. Você sabe que você não tem o vírus que tem o potencial de induzir você a desenvolver naquela célula, entre aspas, doentinha, um tumor, entendeu? Tá. Outra coisa que é interessante no câncer de colo, que diferente de outros tipos, ele é uma doença de evolução muito lenta. Então, você pega um câncer de mama, um câncer de intestino, são doenças que são de uma incidência alta, né? 6 meses de descuido, vamos dizer assim, muda muito a evolução da doença, o esquema de tratamento. O câncer de colo é uma doença que começa, vamos dizer, quando você pegou o HPV aqui, e ela vai se manifestar como uma doença séria daqui a 10, 15 anos. Certo. Então a gente tem tempo para tratar, entendeu? Então o tempo que eu não posso perder com câncer de mama, com câncer de intestino, entre aspas, eu posso perder, até de falar feio assim, não é perder tempo, mas ele me dá tempo para tratar. Exato. Então isso é uma coisa que aí deixa a gente chateada. Porque no Brasil morre uma mulher por hora de câncer de colo de útero. Olha só. Com uma doença prevenível. Aí por que é prevenível? A vacina. Ótimo. Então, eu acho que é a parte mais legal, entendeu? Então que está preconizado aí, né, pelo Ministério da Saúde, a vacinação de meninas, adolescentes, né? E os meninos também, né? Para poder prevenir já a questão da doença. Né? Faz 10 anos que a vacina foi implantada na rede pública. Então, quando ela foi implantada, por que escolheram as meninas e não eu e não você, por exemplo? Porque não tem efetividade tão grande numa mulher com mais idade. Certo. Então, na minha idade, deixa pra lá, né? Então, o que acontece? A resposta da criança, né, do jovenzinho, a vacina, em qualquer vacina, ela é exuberante, né? Sim. Então, com a idade, a gente perde essa capacidade de responder tão bem à vacina. Então, foi escolhido o público das meninas, hoje é meninas e meninos a partir dos 9 anos até os 14 anos. E ela é gratuita. Sim. A vacina que hoje, por enquanto, ainda tem na rede pública, ela contempla 4 vírus.
que são os vírus de alto risco, Certo. que são esses que podem induzir ao câncer. Uhum. Então, eu sempre conto essa história porque ela é muito bonita. A Austrália, quando saiu a vacina, quase 20 anos atrás que a vacina saiu, ela vacinou a população. Na Austrália, vacinou todo mundo. A incidência de câncer de colo de útero está acabando. Então, você não está pegando nem lesão grande, você já está existe cada dia com uma gravidade menor. Entendeu? E tratamento mais simples. Então, a vacina, é por isso que eu falo que é uma doença prevenível, o câncer de colo. Então, você toma a vacina, você tem uma eficiência maior que 90%. Quer dizer, nada é 100% garantido. Sim. Mas você, e mesmo nos casos que você não tem uma solução tão grande, a gravidade é menor. Entendeu? Então, se você pensar assim, que você pega a menina vacinada, né, na idade correta, fazendo o exame do parzinho aí, né, que eu tô falando, Papa Nicolau com pesquisa de HPV. Sim. Ué, se não tem jeito, o bichinho não vai ganhar da gente nunca. Certo. Entendeu? A chance da gente pegar nas próximas gerações, né? Vai Vai ser acabar. cada É dia um câncer menor. que vai acabar. Entendeu? Então, eu sempre falo no consultório, na minha mesa, sempre tem folhetim de vacina. E não é pelo laboratório, às vezes a gente... Não, vacina é um negócio, é um milagre. Eu acho que você tem que usar. Sim. Então, tem a vacina, é uma doença totalmente prevenível. E se você perdeu a chance, né? Então, por exemplo, tem muita menina de 20, 25 anos que ou não tomou, quando a vacina começou ela já tinha mais idade. Ela pode ser aplicada até os 46 anos. É o que tem trabalho científico mostrando que ela tem validade. Sim. Então, você tem até os 46. E hoje, com mudança de comportamento sexual, mudança de vida, ela não é para jovem, Sim. é para todo mundo, né? A menopausa tá mais tardia, né? As mulheres são ainda... A vida sexual mudou, exato. o comportamento sexual mudou. Então, a gente tem que olhar isso com... abrir a Um olhar mente. mais ampliado, né? Porque tinha muito preconceito. Sim. No meu tempo de faculdade, câncer de colo era associado a uma vida sexual promíscua. Sim. Então ela era até meio rotulada, coitada da mulher, né? Sim. Não tem nada a ver. Sim. Sabe-se que hoje, pelo menos assim, antigamente, há pouco tempo atrás, era 50%. Hoje diz que quase 80% das mulheres um dia já foram contaminadas pelo HPV. Olha só. Então, o bichinho passou por aí. Passou por Entendeu? aí. Passou. Agora, infelizmente, tem um grupo pequeno, que é pequeno, que pode desenvolver a doença. Mas a vacina contempla o mundo inteiro, né? Exato. Então é um tema muito importante trabalhar principalmente dois preconceitos, né? Tanto de fazer a prevenção, como de propiciar para a sua filha jovem e adolescente tomar a vacina, né, de HPV, porque hoje tem uma complicação que é a dificuldade mesmo da adesão, né, à vacinação. Nossa, é né? triste isso, né? Porque eu sou a favor de vacina, qualquer vacina. As que para minha idade que tem agora, tem um monte de vacina para idoso, né? Sim. Olha, saiu vacina nova, eu tomo tudo. Se eu tiver 10%, não tem nenhuma vacina 10%. Toda vacina no mínimo é 70%, 80%. Sim. Mas qualquer coisa, se você conseguir abrandar, não é? A Você tem vacina, né? que às vezes não te previne 100%. Mas ela abranda a doença. Ué, por que não? Por que não, né? Por que não? Acho que tem dificuldade, tem preço, tem custo, tem um monte de limite que ainda, infelizmente, o SUS não consegue propiciar todas as vacinas que a ciência conseguiu produzir, né, no valor acessível para que todo mundo possa, né? Mas as que estão disponíveis, por que não, né? Não, a mãe, eu acho que assim, a menininha de 9 anos, ela é uma dependente da mãe. É a mãe, essa é como diz, a gente fala mãe, é o pai também, 9 a 14 ainda está na escolha dos pais, né? Ela tá. A mãe vai dar a mão e vai levar a filha. E é legal, eu acho que a mãe tem que, é uma responsabilidade. Exato. Eu adoro contar uma coisa assim, que foi muito...
me impressionou muito há muitos anos atrás. Quando a vacina saiu, ela tinha sido aprovada no Brasil. Ela já estava aprovada para meninas e meninos. E no Brasil, quando ela chegou, só foi aprovada para menino no início. E eu tenho 3 filhos homens. Eu falei, nossa, e os meus meninos? Como é que fica, né? Eu liguei na fábrica, falei, eu quero vacinar meus filhos, né? Ah, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu compro, eu aplico, eu sou médica, eu quero dar vacina nos meus meninos. Eu fui, comprei vacina e vacinei meus meninos. Tá bom, passou. Aí eu sempre comentava com o paciente, sempre falo no consultório de vacina. E uma vez chegou um casal assim, simples no consultório e tal, e eu comentei da vacina. Eu falei, olha, ela é meio cara, não me esqueço, na época, isso faz mais de 15 anos atrás, logo que a vacina chegou no Brasil, falei, era R$125 a vacina. Naquela época era caro, 3 meninos em casa, ficou cara a vacina. Sim. Tudo bem. Aí eu falei, olha, ela é meio cara, tal, mas é muito útil, expliquei. Aí o parceiro da moça falou, mas quanto é? Eu falei, R$125. Ele, barato. Falei, eu até acho caro, né? Falei pra ele, olha, não, doutora, barato. Porque com R$125 eu tinha minha mãe aqui. E a mãe dele tinha falecido por câncer de colo. Só. Então, às vezes a gente brinca, assim, e esse cara me deu uma lição que eu nunca mais reclamei. Entendeu? Não reclama e ainda falar, é caro. Eu falei, não é caro não. Vende 2 bolsas, tira esse sapatinho do pé. Sim. Investe em saúde. Em saúde você vai para qualquer lugar. Exato. Né? Você luta, não é? No seu território de... Né, indígena, sobe em barco, não é? Uma vida de aventura. Sim. Para levar o quê? Isso a gente luta. É fácil. Lutar com saúde é fácil. Exato, né? Lutar com saúde, pela saúde. Pela saúde, é fácil. Né? Sim, com certeza. E você acha, por exemplo, que fora da vacinação que é promovida pelo SUS, até que idade as mulheres deveriam se vacinar pro HPV? Então, que ela está aprovada até os 46 anos. Certo. Então, o que a gente tem feito no consultório hoje, e é difícil, porque enquanto o governo... por exemplo, tem regiões que as pessoas não vão colher o exame. Por falta de acesso, por medo, sei lá, por N motivos que é difícil a gente entender. Quando você pega, por exemplo, assim, uma mulher que chega num lugar, e quando você quer fazer o exame perfeito, você vai fazer, chama coteste. Tá. Papa Nicolau com HPV, tá? Então, esse esquema é um esquema mais caro. E está provado que se você fizer uma coleta esse ano, uma coleta o ano que vem, e não deu HPV, você pode mudar isso para cada 3 anos. Tá. Então, no fim, isso fica barato, fica mais barato do que você fazer um preventivo simples, que não leva você a lugar nenhum. Você fica patinando em nada. Sim. Entendeu? O outro é muito mais específico. Certo. Então, quando você faz agora esse esquema, um ano, e depois você cai na rotina de 3 em 3 anos. É o que está sendo esquematizado. Mas você não tem um esquema de saúde organizado no país, entendeu? Entendi. Você vai esse ano, consulta com a doutora Goretti, o ano que vem com a doutora Laura, o ano que vem com o doutor fulano, e você não tem um segmento, né? Da mesma pessoa. Você nem lembra que fez o exame também. Não leva o exame para mim ver. Como é que eu vou confiar no que você está me falando? Você falou para mim que o exame tá bom. Cadê o papel para me ver? Pra me ter... que a pessoa nem vê, né? Na verdade, né? Normalmente, pelo menos até hoje, onde eu fiz, você faz o exame no consultório, daí esse exame vai para um laboratório, às vezes do próprio consultório, nem vem para você. Vem só a resposta, não, tá tudo bem, mas você não tem o papel, né? No Canadá, você tem um cartãozinho, né? Você já viu o negocinho como é que é? Não, eu não vi. É assim, é um cartão que nem um cartão de crédito de banco, certo. Com um chipzinho lá. Tá. E seu histórico de saúde tá naquele chipinho. Inclusive é resultado dessa então você tem médico de família. Então você vai consultar com o seu cartãozinho. Botou lá no computador, tem seu histórico. Então, por exemplo, você fez um exame
que é pública a saúde lá, né? Sim. Então você vai pro médico e o exame que você fez a semana passada no laboratório, que também é público, já está no seu chipzinho. Tá. Então, por exemplo, você vai no meu consultório, eu não peço 3, você pede um hemograma, eu peço um, o outro pede outro, quer dizer, essa paciente gerou 3 exames inúteis. Entendi. Entendeu? Ela podia ter feito um, porque você pediu, eu pedi, ele pediu, só que ela não contou pra mim, não levou o exame. Como é que você fica segura? Ah, eu fiz e tava bom. Fiz e tava bom é uma palavra muito ruim, né? Sim. Então, enquanto não organizar isso, porque você conseguiu implantar a ideia de fazer Papa Nicolau todo ano. Então isso está sedimentado, eu acho. Sim. A pessoa até fala que não faz, mas ela sabe que deveria fazer. Sim. Então é uma coisa que já está implantada na cabeça das mulheres. Sim. Agora, quando você vai falar para ela, olha, a senhora não vai fazer todo ano mais. Ah, meu Deus do céu. Vai Como ficar é que com fica medo, isso? Ah, não fez o meu exame. Mas para você se dar o luxo de pular um ano, vamos dizer assim, você tem que estar com o exame no esquema novo, moderno. Claro. Você está fazendo tudo isso. Senão você vai perder, aí vira desordem. Exato, né? E daí realmente sem acompanhamento anual fica difícil porque sempre muda o profissional, né? Então. Perde até a conta, né? Dos Perde. Aí, anos, de repente, como eu disse, aqui a gente faz muito Papa Nicolau na mesma pessoa e pouco na outra. Certo. Então tem paciente que às vezes vai cada 6 meses, não, eu quero repetir. Falei, mas não precisa, tá, não sei o quê. E tem gente que não tem nem acesso, que é o que a gente vê no norte. Né? Que a gente tá falando de lugar muito distante, só de barco, o médico vai de barco. Não faz. Sim. Infelizmente. Sim. Não, você não consegue catar todo mundo. É difícil, né? Então eu acho assim, o drama do câncer de colo é a falta de acesso à saúde. E infelizmente você se pega às vezes a doença em uma classe social maior, mas infelizmente o mais acometido é o mais são os que não têm acesso, porque não tem nada, né? É difícil. Não tem acesso à informação, às vezes não tem acesso ao profissional, e às vezes tem a questão mesmo cultural, né? De ter muita dificuldade de entender, aceitar entender o que é aquilo. O que é isso, né? A gente brinca em São José dos Campos, né? É fácil aqui, né? Você falar de medicina. Sim. Mas vai pro bairro, começa a afastar do centro. A medicina é diferente, né? Infelizmente ela é diferente. Sim, ela infelizmente é diferente para cada tipo de indivíduo, né? Mas se a gente já tiver consciência de que existe a disponibilidade, né? Porque isso é um exame que pode ser feito gratuitamente no SUS. Nos postos de saúde tem programas de prevenção ao câncer do colo uterino. Então, tem dias de coleta da semana, né? Nos postos de saúde de família, nas UBSs. Então, é um acesso facilitado e sem custo, né? Então, tem que fazer, né? A prevenção de uma doença que realmente mata muitas mulheres, né? E que promove uma dificuldade de tratamento, gravidade depois para a saúde, né? Outros problemas, inclusive se tem que fazer uma cirurgia para remoção do útero, uma mulher jovem, é uma mulher que não vai mais ser fértil, né? Então, tem todas essas consequências. Ela não acomete idoso. A faixa que ela mais pega é dos 25, diagnosticar câncer de colo numa moça de 25 anos, até a média no Brasil, que mais morre é dos 25 a 60 anos. Pô, 60 anos, eu tô com 63. Que é uma idade produtiva, tanto do ponto de vista, né, de fertilidade, 60 anos não, mas até uns 50, hoje em dia as mulheres têm sido férteis ainda, né? Então. Porque a menstruação tá postergando mais tempo, né? Então, numa idade sexualmente ativa e muitas das mulheres férteis, né? Então, eu acho que eu falo que é um assunto que a incidência no consultório da gente é pequena, porque aquela paciente, ela tá fazendo exame sempre, você nunca pega nada, nunca adiantado, né? Sim. É raro você pegar. Mas eu acho que sim, se tem que ficar alguma mensagem para mim, dar para alguém, eu diria que a vacina, em primeiro lugar, a vacina. Em segundo lugar, fazer o exame. Um exame bobo, simples, que demora o quê?
2 minutos é porque você estava com preguiça. É rápido. É invasivo, não é tão indolor quanto as pessoas fantasiam que é, né? Não vai te causar doença, não vai te causar ferimento, né? Na verdade é um teste, é igual um teste de Covid. O máximo de incômodo acho que seria igual esse, né? Essa dor do incômodo de escovação, acho que do COVID né? eu fiz um monte de vezes, né? Por causa desse negócio, Sim. né? A gente ia para o hospital, toda hora alguém fazia aquele bendito exame na gente. Exato. Eu acho que o do Covid é pior. Aquele cotonete. Então, mas é um incômodo semelhante. A capacidade de se prevenir, você de ter uma doença muito grave é muito grande, né? Então é muito importante fazer. Leva as meninas para vacinar. Né? E leva as crianças para vacinar, tem que tomar né? vacina, Exato. não tem jeito. Sim. E a outra questão que a gente gostaria de conversar também, porque também é um mês de alerta, né? É com relação à endometriose, né? Que muita gente veio conhecer esse nome há pouco tempo, mas acho que as mulheres podem falar a respeito de dor pélvica, né, em geral. Dor do útero, né, dor baixa, tem muito nome que eu já ouvi por aí fora, né, mas é uma dor crônica, né, muito incômoda, assim, às vezes incapacitante, que afeta as mulheres, e ela está relacionada a uma doença crônica que chama endometriose, que tem possibilidade de tratamento, né, tem possibilidade de medicamento, o DIU pode ajudar a melhorar, tem questão cirúrgica, às vezes em alguns casos, então eu gostaria de conversar também sobre ela com você, Gorete. Então, aí vamos mudar a cor, né? Agora vira amarelinho. Agora é amarelo. Né? O amarelinho do câncer, da endometriose. Então, eu acho que assim, não é fazer crítica, mas eu acho assim, a gente tem que... Educação é um negócio... básico, né? Então, acho que às vezes a gente conversa com uma mulher assim no consultório, seu útero às vezes a pessoa fala, olha, eu tô com coceira na vagina. Eu falei, na vagina? Ela assim, é aqui? Eu falei, não, aí é a vulva. Então, às vezes assim, sabe, começa aí a educação da pessoa não conhecer o próprio corpo. Sim. Então, assim, eu acho que a menina... Acho que é o tabu da educação, a falta de educação escolar. Sim. De um jeito... biologia. Eu acho que assim, corpo humano faz parte da biologia, né? Então todo mundo sabe onde fica o coração, o pulmão. Aí tem gente que se enrola onde fica o útero, o ovário, né? Eu acho que essas coisas... É o básico, pra você ter uma ideia. Então a endometriose, assim, a gente tem o útero. Dentro do útero, você tem uma pelinha, que é a que menstrua todo mês. Essa pele se renova todo mês, que chama endométrio. Todo mundo sabe, né? Quer dizer, todo mundo não, né? Mas é uma coisa assim. Então, é ela que descama, né? Que as pessoas às vezes não conhecem como funciona, né? Então a menstruação, como a gente fala assim, eu brinco que você não fala, tô sangrando. Não, sangrando é quando você corta o dedo assim, sai sangue. Menstruação, na verdade, é uma descamação, né? Então você está descamando uma pele que foi preparada para receber o nenê, não recebeu esse nenê, não serviu para nada, o útero descama essa pele, joga fora e vamos começar tudo de novo no mês que vem. Então, esse endométrio, por um defeito, ele vai parar no ovário, na trompa, no intestino, no apêndice, tem casos assim, no diafragma aqui em cima, em vários locais assim. Tem aquelas coisas mais esdrúxulas, mas o mais comum é nessa região que a gente chama de pelve. Então, acometer qualquer órgão, a bexiga que está na frente do útero. E então, da mesma forma que você menstrua, descama todo mês, né? Sai aquela menstruação, entre aspas, você menstrua no ovário, você menstrua no intestino, entendeu? Aquele endométrio, ele se prolifera no lugar errado. No lugar, exatamente. Então eu sempre brinco, dente foi feito para nascer na boca. Se você tiver um dente na testa, é endometriose, entendeu? É um órgão que tem um lugar certo para nascer e nasceu no lugar errado. Sim. O que não se sabe ainda é por quê. Menstruar, toda mulher menstrua. Por que você desenvolve a doença e eu não? Por que eu desenvolvo uma doença mais grave e o outro não? Então tem muita pesquisa, é uma coisa muito pesquisada hoje. Então tem teoria,
é genética, de mãe para filho, é um defeito da sua imunidade. Ninguém sabe. Certo. Entendeu? Então, assim, hoje você fala assim, qual é o tratamento bom para endometriose? Não tem. Tratamento Exato. bom? Não tem. Sim. Então eu brinco que não tem. Então você está com pneumonia, descobriu qual é o microbinho que está no seu pulmão. Você dá um antibiótico que mata aquele bichinho e seu pulmão está limpo. Então você matou um agente causador de doença. A endometriose é o seu próprio tecido que nasceu no lugar errado e o seu corpo está confuso lá em como combater esse tecido que Fora do você lugar. mesmo criou dentro do lugar errado. Então, esse mecanismo assim de cura nesse sentido a gente não tem ainda. Exato. Tem muita pesquisa, muito remédio novo. Mas o tratamento hoje, você tem duas vertentes assim. Medicamento ou cirurgia. Cirurgia é mais ou menos 10% dos casos. E a maioria se resolve com medicamento, né? Certo. Então a impressão que hoje às vezes aparece é que a endometriose é uma doença fatal, que todo mundo vai para o hospital. Existem casos muito sérios, a gente já teve cirurgias muito complicadas, né? mas é uma exceção, é exceção, é exceção. Eu vi um estudo que saiu há pouco tempo, né? Acho que do Einstein até, falando de que muitos casos foram cirúrgicos e talvez nem precisavam ser cirúrgicos, né? Que é uma minoria, na verdade. né? Porque os casos complicados que a gente vê aqui, você tem doença na bexiga, no intestino sempre é doença Mais complexa, é complexa a doença. E não é a rotina, graças a Deus não é. É uma cirurgia penosa. A gente não faz sozinho, por exemplo, eu sou ginecologista, eu não domino o intestino, não é a minha praia. Então você tem que ter assim, parceiro, e o pior, esse parceiro tem que estar sintonizado com a doença. Certo. Então, às vezes um excelente cirurgião vamos dizer, de intestino, para endometriose é diferente, o jeito de operar, o jeito de olhar a doença é diferente. Então eu tenho um colega que a gente trabalha junto, que você conhece, o Gustavo, é um exímio cirurgião. E ele sempre fala que tem vezes a cirurgia de endometriose é mais difícil às vezes que de um tumor de intestino. Porque ela gruda tudo, vai ficando tudo... Então é uma doença chata, né? Sim. Agora, da onde começa? Ainda não se sabe. Ainda não se sabe. E quais são os sintomas principais daí pra gente poder explicar para as mulheres, né? Então, são 6 coisas que a gente tem que estar atenta, né? Então, a cólica menstrual é o primeiro sinal. A dor ou cólica fora do período menstrual. Você tem cólica e não está menstruada. Então, a gente fala que é uma dor acíclica, fora do ciclo. Certo. É a dor pélvica crônica. Então, aquela pessoa que tem uma dor crônica, ela sempre está com dor na barriga. É um sintoma. E não é na barriga, é na pélvica, na parte baixa. É alteração no hábito intestinal relacionado com o período menstrual. Então, ou se seu intestino está muito solto, ou você está muito preso, você começa a ter dificuldade para evacuar, ou muita dor para evacuar no período menstrual, dor para urinar no período menstrual. Uma coisa que é muito comum também, dor na relação. Então a gente fala assim, dor de profundidade. Certo. O que é? Não é dor no início do ato sexual, é durante o ato, no fundo da vagina. Então a gente fala que é dispareunia de profundidade, Sim. que é o nome da dor da relação, mas no fundo. E a infertilidade, que pode estar associada à endometriose. Então eu acho que uma coisa interessante da infertilidade é assim, você colocar 100 mulheres com endometriose, 50 dessas 100 mulheres com endometriose não tem nenhum problema de fertilidade, já engravidaram, já tiveram filho, mesmo com endometriose. E 50 são inférteis. Certo. Então, às vezes a gente fala de doença e
sem querer a gente propaga terrorismo, né? Sim. Eu acho muito feio isso, né? Você não, a gente tem que ser fonte de uma informação, eu acho que justa, honesta. Sim. Então, por exemplo, se estou com dificuldade para engravidar. Não, você tem endometriose, você vai operar. Não. Sim. Não é por aí. Entendeu? Então, assim, ela pode causar, mas não é certeza que. É a única causa hoje da atendi duas infertilidade, pessoas. né? Exatamente. Que tinham uma endometriose importante e já tinham filho. Ah, então. Olha que benção. Eu falei, graças a Deus. Então, talvez hoje ela não conseguisse engravidar, mas ela já engravidou antes. Exato. Então, uma coisa que a gente tem visto, assim, é a mudança na idade de engravidar. Então, a mãe da gente, a minha avó, casava com 15, 20, né? Há 100 anos atrás, uma mulher casava com 15 anos, 10 anos, perdão, 15 anos, 20 anos. Hoje, e casava aquela história, né? Casar é casar, casa é ter filho. Não... casa era isso, né? Casou, engravidou e tal. Não, hoje, cada dia você está retardando mais a gravidez. Cada dia você menstrua mais. Exato. Então, eu começava a menstruar, vamos dizer, com 12 anos, com 17 eu estava namorando, com 18 eu estava casada, com 20 eu já tinha o primeiro, o segundo, o terceiro. 25, 30 anos, ela já tinha a família completa. Hoje, 30, ela está... Ainda está pensando quando ela se vai namorar, né? Se vai namorar. Então, esse tempo está mudando. Então, ela está menstruando cada dia mais, a mulher menstrua mais. Então, você tem que pensar que cada vez grávida, ela fica 9 meses sem menstruar. Ela amamenta. Sim. Ela fica mais tanto tempo sem menstruar também. Então, o corpo descansava. Certo. Entendeu? Então, é uma bobagem? Não é. E é difícil. Como é que você vai botar na cabeça de uma mulher de hoje que ela vai estudar, que ela quer fazer uma profissão, que ela quer... Consolidar uma carreira e depois ter filhos, né? Mas a gente tem que contar isso pro ovário também, né? Sim. Tem que avisar ele também, que o ovário não sabe disso. Exato. Então, ele é pré-histórico, o ovário, né? Ele, o mesmo ovário da mulher de 1 milhão de anos atrás, é o ovário de hoje. Sim. Ele tem tempo de vida. Então, ele começa a trabalhar lá por 7, 8 anos, desabrocha aos 10, 12 anos, e ele começa a falhar a partir dos 35, em qualquer pessoa. Então, é uma coisa importante. Então, às vezes, você descobre a endometriose aos 38 anos, por exemplo. Porque ela está fazendo uma pesquisa, porque ela estava com dificuldade para engravidar. A gente vê muito isso hoje. Mas será que é só a endometriose? Como é que está esse ovário? Ele está trabalhando direito? Entendeu? A qualidade desse óvulo. Acho que a gente fala de endometriose como um fator importante de infertilidade. Não vou dizer que não. Mas a idade que a gente está pegando essas pacientes, entendeu? É o lapso do defeito de achar a doença? É o lapso. Essa pessoa que bateu em 10 portas até alguém ter a luz de pedir um exame específico para isso. Mas o tempo está comendo, está envelhecendo esse ovário também, né? Então acho que mesmo não é um assunto da endometriose, mas eu acho que é um lembrete, sabe? Porque senão daqui a pouco eu vou vender a ideia de que todo mundo tem que coletar óvulo. Sim. Não, e esse é um tema que me deixa angustiado um pouco. Que não tá, não é ali na esquina que a gente faz isso, né? Exato, E não é para todo mundo especificamente, né? Tem gente que tá nessa angústia, né? Você pensa nesse mundo que a gente vive, né? Tem um mundo fantasia, que é o lá de casa, que você está sentado, o arrozinho está no prato, né? O mundo Brasil não é esse, né? Sim. E acho que a gente às vezes mistura, né? Esquece que a vida real é diferente, né? Sim, sim. E a senhora falou que tem tratamentos que são possíveis aí do ponto de vista medicamentoso, né? Eles são hormonais? Sempre. Existe tratamento para dor também? Então, tem 2 lados que você tem que pensar, né? Então, você até divide em vamos dizer, você vai setorizando o tratamento. Certo. Então, você se depara com uma paciente que tem desejo de engravidar.
todo tratamento, entre aspas, para tentar curar a doença, vamos dizer assim, ele é hormonal. Certo. E é um hormônio que bloqueia a menstruação. É uma forma de... e que dá resultado bom. Sim. Não é muito... é bom. Então você pega uma paciente que tem desejo de engravidar, você não pode fazer esse tratamento para ela. Ué, como é que ela vai engravidar se você vai bloquear? Porque qualquer medicamento hormonal que você usa para endometriose, ele bloqueia a ovulação. Então funciona, vamos dizer assim, como uma pílula. Bom, se eu desejo engravidar, você me dá uma pílula, aí como é que fica? Então não fica. Então, dependendo do grau da doença, aí você vai usar medicamento, você vai numa escalinha que a gente fala que é a escada da dor, né? Sim. Então você vai começar com analgésico leve, anti-inflamatório, opioide. Quer dizer, raramente a gente precisa chegar em remédio de morfina, essas coisas. Sei. Mas você vai associando medicamento para ajudar na dor. Porque o anti-inflamatório, além dele ter o papel dele na dor, ele melhora, porque geralmente a mulher associada com isso, ela às vezes tem alteração também do fluxo menstrual. Então o anti-inflamatório ajuda também. Sim. Né? Então tem a ação dele sobre o próprio útero, melhorando a cólica, a dor, ele melhora a dor. Mas ele está agindo em substâncias inflamatórias, né? A gente fala que a endometriose é uma doença inflamatória. Então é como se você tivesse com sua pelve, com seu baixo ventre sempre inflamado. Então o papel dele é nesse sentido. E aí você vai vendo, como eu disse, você vai, no bom sentido, testando como é que é a resposta. Então, o grau de sensibilidade à dor é muito variado. Então, às vezes aquilo que é muito bom para uma pessoa, às vezes para aquela que é mais sensível, não é? Então, você vai analisando no bom sentido. Cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então, não tem uma receita mágica, né? Um bolo, receita de bolo de endometriose. Não, é aquele paciente. Então, qual é o seu desejo? Não, eu quero ter filho. Então, eu vou focar no tratamento que eu consiga ajudá-la a engravidar sem atrapalhá-la a engravidar. Sim. Não, eu não quero engravidar. Aqui não quer engravidar, sempre é interessante você usar um medicamento que bloqueie a menstruação, porque vai melhorar. Certo. Ela melhora muito. E o que mais judia dela geralmente é a dor. A dor é bem desagradável, né? Porque é uma cólica, você imagina, você ter cólica 30 dias por mês. E tem essa pessoa que tem a dor na menstruação e a dor crônica também. Aí é uma tristeza. Exato. Aí você fala que ela quer engravidar e ela tem dor na relação. Pronto, meu Deus do céu, como é que faz? Como, né? Então, nesses casos, então, são as indicações que aí que você começa a mudar o foco. Quando você chega a uma hora que você pensa assim, bom, ela quer engravidar, ela tem dor na relação e ela tem uma doença no estágio um pouco mais adiantado. Essa paciente, às vezes o caso dela não é grave, mas grave no sentido de, vamos pensar, vou falar de intestino, por exemplo, fechando, por exemplo. Sim. Mas a dor na relação, como é que uma pessoa vai engravidar se ela não consegue completar a relação sexual? E existe isso. Então essa pessoa tem indicação de cirurgia. Então você não está tratando, você não está aumentando, entre aspas, a fertilidade dela. Sim. Mas você está tirando um fator que não deixa ela viver bem. Exato. Independente de ter filho ou não ter filho. Mas imagina se toda vez que você for ter relação, você tem dor. Perde a graça. Sim. Aí você comentou do negócio da depressão, Exato. da tristeza. E tem isso, né? Que a pessoa vai ficando... Se atrapalha o relacionamento, o casamento. E a pessoa vai ficando com a cara de endometriose, né? Ela vai ficando com aquela cara Semblante sempre triste, né? é uma pessoa Cansada, batida. né? Ela tem aquela cara de... É uma pessoa cansada, uma pessoa infeliz. E quando todo mês ela fala que tá com cólica e todo mundo... Ai, de novo. Exato, né? Ela chega no trabalho, lá, faltou de novo. De novo, porque não é ele que está sentindo aquilo. Exato, Em Brasília agora foi autorizado, né, os dias de licença para dia de menstruação. Então. Para servidor público, né? Então,
Mas aí é que eu falo, aí eu não sei, aí eu prefiro não entrar nesse mérito. Mas assim, adianta você dar 3 dias de licença para uma pessoa e você não oferecer cuidados para ela, né? Não, me desculpa, não, eu gosto mais da vara do que do peixe, entendeu? Sei, Então não consigo, não gosto disso. Eu acho assim, por exemplo, o ultrassom, quando eu me formei esse ano completo 40 anos de formada. Parabéns. Quando eu me formei, o ultrassom, eu lembro que eu estava grávida do meu primeiro filho e um colega tinha ido para Inglaterra fazer curso de ultrassom. Olha, o negócio era... Aí ele falou, não vem fazer o exame comigo. Fui. Eu falei, juro que... Ele falou, olha, tá vendo isso, tá vendo aquilo? Eu não via nada. Né? Então era um chuvisco de televisão na frente e tal. Hoje você tem ultrassom de excelente qualidade, de fácil acesso, vamos dizer assim. Tem. Mas não basta. O ultrassom para endometriose, aí é um lance interessante. Você se baseia, você cria na sua cabeça durante a consulta, pelas queixas que o paciente conta, tal, a gente formula, né? Olha, minha hipótese é que essa pessoa tem tal coisa. Então vou examinar. Então a lógica que a gente aprende na faculdade é essa. Vou examinar esse paciente. Eu examinei porque ela falou que tem dor na relação. Então eu imagino que em tal lugar, se eu fizer o exame, ela vai sentir dor. Tá vendo? É que dói. Isso aí que dói e tal, não sei o quê. Então, esse bate-papo do início da consulta, o exame que a gente... físico, né? Examinar o paciente. Tá, vou te dar mais uma pista. Bom, agora eu preciso provar que o que eu acho é verdade. Então você tem 2 exames que são muito importantes. Ultrassom vaginal com preparo intestinal. É um ultrassom mais específico. E a ressonância magnética. São os 2 exames que, vamos dizer, confirma aquela hipótese que a gente fez. E ele é o mapa e o guia, junto com tudo que você conversou e examinou, para você planejar esse tratamento, entendeu? Aí sim, você está fazendo um negócio bonito, entendeu? Porque aí você fez todos os passos que a gente aprendeu na faculdade, né? História, exame físico, exames complementares, não era isso? E aí que vem o tratamento. Então, eu acho que é uma sequência que a gente aprende, e se a gente seguir, aprender lá fora é assim mesmo, segue aqui dentro que dá certo. Sim. Então, eu acho que duas coisas, o exame mas eu fiz sempre ultrassom. Às vezes você não fez o ultrassom que devia ter feito. Certo. Às vezes você tem um bom profissional fazendo ultrassom bem feito, mas se não tiver esse preparo, que você tem que fazer um preparo no intestino, porque às vezes as fezes no intestino atrapalham a visão. Então você tem que ter um exame que você faz um preparo especial, com um profissional que está com o olho ligado naquilo. Então isso tudo faz a diferença, entendeu? E aí você vai, daí para frente você vai mapear. Essa precisa de cirurgia, essa não precisa, essa eu vou tentar ajudar a engravidar com medicamento que eu abrande dor, abrande sintomas para ela poder tentar engravidar. E o extremo é o extremo, né? Que é a doença intestinal, a infertilidade que vai precisar realmente de um profissional especializado naquilo. Sim. Eu acho que é meio por aí. Tá certo. Queria agradecer muito pelas informações. Falei demais, né? Não falou, não. Falando, né? Não, é super importante as informações que você trouxe, porque tem muitas pessoas que estão em sofrimento e não sabem que é anormal sentir dor, né? Dor na relação, dor enquanto menstrua, não é tão normal assim ter cólicas que são muito intensas, né? E acho que é um sofrimento normal das mulheres mensalmente, né? Então, e não buscam ajuda. Sofrimento normal. Porque não sabem e porque acreditam que elas que estão erradas, né? De estar sofrendo por uma coisa que toda mulher passa e não é igual, né? Não, é normal, não. Casa que sara. Sim. Eu já ouvi isso quando era criança. Quando você casar, sara. Então, eu acho que é bacana, eu acho que é gostoso a gente estar num ambiente diferente, né? Eu agradeço você ter me chamado, ter lembrado de mim, porque eu acho que
Eu acho que nós vamos chegar lá no Amazonas, se Deus quiser, né? Olha que legal. Então, eu acho que é uma oportunidade de falar um pouquinho de coisa que eu gosto, que a gente difundir informação, sabe? Sim. Eu acho que falta isso, né? Eu acho que a gente tendo uma ideia, às vezes assim, hoje eu tive dor na barriga, eu tô lá com endometriose, tá nada. Mas eu lembrei você que existe. Então, procura um profissional legal. Tem muita gente boa, muito. Graças a Deus tem muita gente boa. Que tá tentando, né, pesquisar mais sobre uma doença ainda que tem muitas coisas para se buscar, muita novidade. Muito pelo... E a mulherada reclama mais, graças a Deus, agora, né? Antigamente não você fica conformava, hoje se conforma, né? Não, foi bom. Tá joia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.